estamos no dia 5 de junho, terça-feira, tempo comum. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus respondeu, percebendo a hipocrisia deles: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, como é bom nós estarmos sempre na presença do Senhor Jesus por meio da sua palavra que nós escutamos. O Evangelho de hoje, nós estamos percebendo, como também ontem, o diálogo de Jesus com os fariseus, mestres da lei, que procuravam uma forma de poder pegá-lo em alguma contradição para que depois tivessem material para acusá-lo, prendê-lo e assim por diante. Jesus já estava incomodando porque Jesus veio interpretar de uma forma nova, de uma forma essencial, de uma forma concreta, a palavra de Deus, as normas, as orientações, os mandamentos e assim por diante. Porém, isso incomodava porque muitos se beneficiavam em interpretações condicionadas e que favoreciam alguns e prejudicavam a outros. E isso, então, tornava realmente as leis e até mesmo os próprios mandamentos de Deus algo que realmente era condicionado de uma forma negativa. Jesus vem acabar com tudo isso. E então as pessoas começavam a admirar Jesus, porque quando os fariseus, mestres da lei, que eram aqueles considerados inteligentes e de fato eram, para interpretar as Escrituras diante de alguém que era considerado filho do carpinteiro, veio de Nazaré, portanto pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E quando Jesus dava uma resposta consistente, inteligente, satisfatória, resultado que poderia ser de anos de estudo, ele realmente era admirado pelas pessoas porque sabia dizer com autoridade, com inteligência, as perguntas que os fariseus faziam. Como a de hoje, por exemplo: Senhor, nós sabemos que Tu és bom e que, portanto, Tu não olhas as aparências dos homens, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Reconheceram quem era Jesus, mas ao reconhecer Jesus, vamos ver se de fato Tu és tudo isso aí. Dize-nos, é lícito ou não pagar imposto? Claro que se Jesus respondesse de uma forma religiosa, poderia dizer, né? Vocês já fazem a oferta do templo. Então, se vocês fazem a oferta do templo, é o templo, alguma coisa assim? Ou então, se de repente... Aí, o que poderia acontecer? Justamente, poderiam acusá-lo dizendo: veja como ele é contra César e, portanto, podemos prendê-lo. Mas, ao mesmo tempo, Jesus, na resposta que ele dá, inteligente, ele de fato diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é interessante é a conclusão do Evangelho. E eles ficaram admirados com Jesus. Assim mesmo, meus irmãos e irmãs, acontece na nossa vida. Vocês sabem que diante da nossa fé, daquilo que nós acreditamos de Deus, quantas perguntas se colocam realmente a nós, para que procurem respostas e se convençam realmente daquilo que é os desafios da vida. Portanto, que esse Evangelho de hoje nos ajude a poder pensar: como eu dou a minha resposta diante daquilo que eu acredito pela minha fé, diante das contrariedades, dos desafios que eu vivo na minha vida, para que com inteligência, sabedoria que vem por meio de uma vivência de fé e do amor de Deus, eu possa dar conta realmente de tudo aquilo que eu acredito da parte de Deus. E que o Senhor os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.